Todo mundo reunido aí, só quem não falou, quem não participou diretamente ao vivo, claro, foi meu amigo Eliezer Rodrigues. Seja bem-vindo, Eliezer. Boa tarde a todos. Eliezer estava fazendo ali como é que se diz? Um trabalho, né, de maquiagem e tal. Lá vai. Produção. Muito bem, Eliezer. Olha, estava aqui falando sobre, com o Tássio, com o João Magalhães, sobre essa frente ampla que o doutor Pessoa quer, se o Lula quer o Lula, um homem extremamente experiente, vai ser o primeiro político que vai presidir o Brasil por 3 vezes, suou frio, como se diz, para conseguir formar essa frente ampla, suou frio para ganhar a eleição, está suando frio para compor um ministério que contemple a frente ampla. Imagine o doutor Pessoa, não está conseguindo ninguém. PT já disse agora há pouco que vai lançar candidato. MDB estão em passo com o Temístocles, tentando pescar o Temístocles, o vice-governador eleito, através do vereador Zenito. PSD, Tássio Cruz acabou de trazer Georgiano Neto, que usou o verbo no passado. Indicávamos, Carlos, não indica mais. Então, realmente, só fazendo esse registro aqui, que é um registro importante, porque ele consegue, o doutor Pessoa, ser incompetente em tudo que ele se propõe a fazer. Ele é incompetente administrativamente e incompetente politicamente, porque ele está se dedicando à formação da frente ampla, ele nem consegue formar uma frente ampla e nem consegue administrar a cidade. É um negócio realmente de espantar. É espantoso o tamanho dessa incompetência. Mas hoje, a governadora Regina Souza, em entrevista coletiva, fez um balanço dos seus 9 meses à frente do Poder Executivo Estadual e falou de perspectivas para o futuro político. O Eliezer Rodrigues esteve lá e mostra como foi agora. 9 meses de um governo de transição e em ano eleitoral. Tempo considerado curto, porém produtivo, com conquistas importantes na avaliação de Regina Souza. Eu considero que a gente podia ter feito mais, não fosse um período de eleição. Mas também, se não fosse um período de eleição, eu não seria governadora, né? Então, mas eu estou satisfeita com o que se fez. Principalmente nessas áreas que eu citei. Eu autorizei e fizemos funcionar a rede do cuidado do AVC e do infarto do miocárdio. Regina Souza foi a primeira mulher a assumir efetivamente o cargo de governadora do estado. Sempre que uma mulher ocupa um espaço público, ela incentiva, ela acende a luzinha de otimismo e de esperança das outras. Se ela pode, eu também posso. Então, para mulheres, meninas, é isso assim, a nossa luta de mulher é para que as pessoas não percam esperança, que tem um espaço para ser ocupado por nós, que é nosso e que a gente tem que ir à luta para conquistar. Para o futuro, as perspectivas são de luta por causas sociais, mas a petista descarta a possibilidade de disputar novas eleições. Tem outras frentes de luta que eu tenho certeza que eu, até enquanto Deus me der força, eu vou estar. Mas eleição, parlamento, essas coisas não. Nem parlamento, nem executivo, eleição, disputar a eleição, eu não vou nem no PT mais. O pessoal diz, mas você é presidente do PT, então não vou. Rapaz, a governadora despachou logo a eleição, não quer mais nem acordo, né? Aliás, por falar em governadora Regina Souza, ela ia, inclusive já tinha anunciado, Eliezer, que iria tirar um ano sabático, quando veio o convite do governador eleito Rafael Fonteles para ocupar a SASC. Né? Aí é uma área que ela gosta, uma área que ela tem uma identificação, que é a área social. Mas enfim, Eliezer, qual é o balanço que você faz dessa entrevista? Você esteve lá, acompanhou, e o Tássio vai trazer os bastidores daqui a pouco. Mas o que é que você traz de destaques do que falou o governador? Douglas, a entrevista coletiva foi a portas fechadas, somente com alguns representantes, repórteres de veículos de imprensa aqui no estado do Piauí, bastante ampla, detalhada, mas alguns pontos chamaram mais a atenção. Regina Souza acredita que trouxe realizações importantes em áreas essenciais, como a saúde, como a regularização fundiária, como políticas voltadas às mulheres, necessárias para esse momento no estado do Piauí.
Falou também da perspectiva de futuro, já descartou a possibilidade de encarar disputas eleitorais futuramente. Ela vai assumir a SASC, vai continuar lutando por pautas que ela sempre encabeçou, mas sem disputar eleições, sem colocar o nome à disposição nem mesmo pelo Partido dos Trabalhadores. Então, em resumo, né, na perspectiva da governadora, esse tempo de mandato foi satisfatório e deixou sua marca. Para todos os efeitos, a primeira mulher a assumir efetivamente o governo do estado do Piauí e faz história no nosso estado. Agora, eu queria saber do Tássio Cruz o seguinte: o LS fez um resumo agora dos pontos que ele classifica como importante. E que bastidores são esses, Tássio, da entrevista? Alguns pontos chamaram a atenção, Douglas. Eu destacaria 3 deles. O primeiro, a governadora deixou bem claro que ela deixa a gestão, mas ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo período eleitoral, como disse o Eliezer, pela falta de alinhamento nacional. A gente teve, por exemplo, a crise dos combustíveis, né? Professores entraram em greve por discordância com alguns pontos, por exemplo, de reajuste salarial. Outro ponto interessante, eu perguntei a ela sobre a questão do feminicídio, combate à violência contra a mulher. Foi uma das pautas que ela elencou no dia 31 de março, quando assumiu, como bandeiras principais. E ela revelou, Douglas, e ela revelou de forma bem sincera que ela deixa o governo, de certa forma, insatisfeita com os resultados atingidos no combate à violência contra a mulher. Segundo ela, fatores culturais como o machismo estrutural, problemas sociais, impediram a sua e outras gestões de obterem índices melhores no combate à violência contra a mulher. Nós tivemos vários casos de feminicídio ao longo de 2022 e, segundo ela, esse é um dos maiores desafios para as mulheres do Piauí e do Brasil, o combate ao feminicídio. E para concluir, Douglas, ela falou da possível ida de Rejane para o TCE. Segundo ela, abre aspas, Rejane é merecedora da vaga. A gente vem explicando desde ontem, no final da tarde de ontem, a gente teve a notícia do pedido de aposentadoria protocolado pelo conselheiro Olavo Rebelo e a governadora revelou que quando for oficializado no TCE, ela vai tomar a sua decisão. Oi? Não, só para dizer o seguinte, até então não se falava. Agora, quando ela diz que é merecido, muda de status. Muda. Ela falou na entrevista, tem até esse trecho aí. Tem o trecho, né, Elias? Ela fala. Se tiver perguntar à produção, se tiver esse trecho separado, para a gente colocar aí esse trecho, ou já foi incluído aí na. Não, está separado. Tá separado? Se tiver separado, prepare aí quando ela fala sobre a probabilidade de indicação da deputada federal Concluindo, para o tribunal. Mas vem cá, essa indicação é agora, já, ainda nesse último dia? Não. O pedido foi apresentado, assim que tiver a vacância, né? Cabe ao executivo tomar essa decisão. Como a gente Mas dá tempo ainda nesse mandato? Não, né? Acredito que sim, Douglas. Assim que for possível, né? Que a vacância for. Então aquilo que nós projetávamos aqui, não é? Porque ele ainda tem 7 anos, né? 7 anos. Isso, teria 7 anos a mais. E aí ele poderia se aposentar quando quisesse, enfim. Mas poderia ser até, se levasse ao pé da letra, num segundo mandato, num suposto segundo mandato de Rafael Fonteles. Mas não, se é agora, já pode ser uma indicação da governadora Regina Souza. Isso, e a gente até destaca no Portal Dia um caso extremamente curioso, Douglas. Caso Rejane renuncie ao mandato, né, e lembrando que para assumir no TCE tem que se desfiliar ao PT, né, tem que renunciar ao mandato, como fez Flora Isabel, o deputado Paz Landim, o decano, ganharia 1 mês de mandato no colo dele, que seria curioso esse fato. Ele é suplente ainda de 2018. Era o segundo suplente, virou primeiro com a morte de Assis Carvalho, mas claro, a governadora falou sobre isso, mas eu acho que um tom de despedida, Douglas, importante destacar esse ponto, e ela pontuou ali,
sinais, né, da gestão que ela achou positivo. Então, bem interessante a fala da governadora nesse sentido. Como eu disse, lamentou também a questão do racismo e dos ataques recebidos nas redes sociais. Como eu disse, está sendo tratado na justiça. Todos os ataques que a governadora sofreu. Tem um outro detalhe também, que eu ampliaria esse problema, porque finalzinho da gestão de Wellington Dias, antes da renúncia do governador, e aí o começo do mandato, do atual mandato da governadora Regina Souza, foi um período de consolidação do crime organizado no estado do Piauí. Então eu ampliaria essa dificuldade não só nos casos de feminicídio, mas também na segurança pública de um modo geral. Vamos ficar devendo, amanhã nós vamos colocar na política do dia a parte que ela fala sobre o TCE, a deputada Rejane, que aí, vamos ser sinceros, aí já é quase favas contadas, né? Quase favas contadas, não tem mais o que... Não é? Acho que a deputada já está encomendando a toga, né? Já está. Então, a deputada Rejane, que é formada em Direito, né? Sim. É advogada. Também é uma qualificação para a ocupação do cargo. Aí nós teremos aí um mês, né? O Collor, um mês aí de Parlandim, mas efetivamente que assumiria, nós já dissemos aqui, o cargo seria Merlong Solano. A partir de fevereiro. A partir de fevereiro. É o nome. E se consolidaria toda aquela articulação para que Zé Santana fosse para a GESPISA. João de Deus, presidente do PT, que falou aqui sobre o partido lançar candidato nas principais prefeituras do Piauí, falou sobre as caravanas pelo Piauí, que devem ir a Brasília acompanhar a posse de Lula, não só o governador eleito Rafael Fontelli, todo o seu staff político, mas várias caravanas do Piauí devem ir a Brasília. Vamos acompanhar. Na verdade, nós sentamos com os movimentos sociais, movimento sindical, e tiramos uma meta para mandar o maior número de pessoas possível dentro das condições que a gente tem. Então, nós estamos aí com 6 ônibus já garantidos, que devem estar saindo, são cerca de 300 pessoas que vão participar no dia 1º dessa posse para ajudar a brilhantar com a presença da população brasileira, né? Com um contingente significativo da nossa população. Então o Piauí vai estar presente, essas pessoas já estão inscritas, são colegas do movimento sindical, do movimento social, de um modo geral. Esses ônibus tem um bancado pelo Partido dos Trabalhadores e outros bancados pelo próprio movimento, né? Então, mas sob a coordenação do Partido dos Trabalhadores, de forma que nós estamos aí dando a nossa contribuição para que tenhamos o maior número de pessoas possível, o Piauí presente nessa grande festa de retorno do presidente Lula ao comando do nosso país. São as caravanas aí de todo o Brasil, aliás, não só do Piauí, mas de todo o Brasil, Nordeste em especial. Achamos a entrevista da governadora falando sobre Rejane Dias no TCE. Acompanhe. O primeiro ato é o conselheiro renunciar, pedir a aposentadoria, né? Depois tem que ter a vacância, e na verdade não tem a vacância. A única coisa que tem é o ofício dele dizendo que está pedindo a aposentadoria. Então tem um processo a acontecer lá dentro do tribunal para depois chegar aqui. A Rejane é merecedora, é o nome que chegou. Eu particularmente não pensei, eu nem sabia que ia acontecer no meu governo, então vamos aguardar. Não tem nada apressado, não tem nada. Vai seguir o trâmite. Sou eu ou se é o Rafael que vai fazer, isso é uma coisa que a gente ainda não sabe. Né? Porque tem que ter a vacância do cargo para ninguém correr risco, até porque indicar uma pessoa, depois ela ser questionada que atropelou o processo, não, o processo tem que andar, estou sendo orientada pelos advogados, né? O processo tem que andar normal, tem que ter a vacância do cargo, que não é só o pedido de aposentadoria. Então, vamos lá. O pedido de aposentadoria que já houve, o pedido de aposentadoria. Protocolado ontem. Primeiro passo, né? Primeiro passo. A declaração de vacância do cargo. Feita pelo presidente do TCE. Que será feita pelo presidente do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Aí sim, declarada a vacância do cargo, a governadora ou o governador Rafael Fonteles estaria apto ou apta a indicar o nome. Não é isso? Indicou. Tem que haver também a renúncia, no caso da deputada federal Rejane Dias, a renúncia do cargo de deputada federal
E teria que haver a desfiliação do PT, que isso é rápido também, né? Não demora não. Tudo é muito Você sério. renuncia, se desfilia e um dia, 2 dias você resolve isso. Um dia resolve isso. Aí ela disse, o nome que chegou, faz expressão utilizada. Vou começar aqui com a Edna Maciel. Não tem mais dúvida, Edna, está resolvida a questão. Ela mesma disse. Ela mesma disse. Chegou, não vejo não tem nenhuma observação, é merecedor. A gente sabe das considerações da Regina, da governadora Regina, e sabe do posicionamento, não só diante do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, mas ela como gestora mesmo, né, como mulher. Aproveito aqui para fazer essa deferência como mulher negra, né, que ocupou um cargo aqui no Piauí e fez as críticas ao próprio, eu vi vocês falando aí, e agora eu coloco aqui um posicionamento, ela fez as críticas ao próprio governo, à própria gestão, ao que foi muito bom, ao que avançou e ao que não avançou. Então é isso, Douglas, nesse caso aí do Tribunal de Contas, eu para mim também uso a tua expressão, são favas contadas, né? Favas contadas. Não tem aquela figurinha, já estou com a roupa de ir, eu acho que a dona Regélia já está... É impossível a gente não destacar, né, a fala da governadora Regina Souza, exatamente essa expressão. O nome que chegou foi o de Rejane Dias, né? O nome que enviou... O nome que chegou... Esse foi o nome que chegou. Quem enviou, obviamente, também que não precisa fazer um grande esforço para entender, obviamente, que essa nomeação de Rejane Dias, de fato, é uma questão de tempo. Cumpre-se agora apenas questões protocolares que pode ser executada por Regina Souza ou pelo próprio próximo governador Rafael Fonteles. Que também, já que ocorreu o pedido de aposentadoria, também, se for Rafael Fonteles que vai indicar, também não deve demorar muito, é logo nas primeiras semanas de governo. Exatamente, assim que a vacância for, indicar logo. É interessante que se destaque. Certamente, eu arrisco dizer que na abertura dos trabalhos do TCE no próximo ano, que normalmente ocorre ali no final de janeiro, certamente já deve ter lá um substituto para Olavo Rebelo. E aí vem uma série de consequências, principalmente no próximo mandato, na próxima legislatura federal, porque o primeiro suplente, Merlong Solano, se efetiva logo no primeiro dia de mandato. Também, ele que toma posse, na verdade, em 1º de fevereiro, como deputado federal, né, se consolidando essa nomeação, já que a indicação foi feita. O partido não perde nada do PT. Exatamente, continua ali. Wilson Martins sobe um degrau ali, fica como primeiro suplente de uma federação que elegeu Aí veja, com o Wilson Martins subindo o degrau e ficando primeiro suplente, sendo o Merlong Solano o efetivo, pode ser que tenhamos novidades. Contemplação. Porque veja, Merlong Solano não estaria, por exemplo, assumindo um cargo porque a deputada federal Rejane Dias ocupava uma secretaria ou ocupou outro cargo licenciada, né? Licenciada, não. Ela renuncia para assumir o TCE, sobe Merlong Solano, né? O Parandim faz um mandato tampão, aí sobe Merlong Solano, e aí, primeiro suplente do Wilson Martins, pode ser aí que surja uma convocação de Merlong Solano para que o Wilson Martins... Se não agora, em algum momento... Em algum momento, para o Wilson Martins assumir a vaga de deputado federal. E só ainda destacar, porque Merlong Solano, inclusive os últimos meses do mandato dele como deputado federal, ele foi um crítico muito ferrenho à própria gestão aqui de Doutor Pessoa na prefeitura. Então, é o nome do PT que obviamente ganha um espaço de destaque e que dificulta, de certa forma, uma aliança do Partido dos Trabalhadores com o doutor Pessoa, porque de fato é alguém com mais força ali no exercício do mandato e que faz, aqui mesmo, Douglas, você lembra, Merlong Solano fazendo críticas inclusive ingressou com ação no TCE e tal, Ministério Público. Discussões nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Nós repercutimos algumas. Aliás, ele disse, inclusive, foi baseado numa reportagem do jornal Dia News, que ele ingressou com essa ação. Bem rápido aqui, porque eu queria colocar ainda, se está tempo, o deputado Júlio César, mas vamos só colocar aí o deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia, falando da renúncia, que será dia 31 de dezembro. Acompanhe. E vários canais de televisão, a rádio, os colegas deputados, dia 31.
eu renunciei o mandato de deputado estadual. Logo em seguida, o vice-presidente da casa assume. Vamos rapidamente aí, eu sei que o tempo está estourado, mas bem rápido, para não perder o... vamos colocar aí o Francisco Costa falando sobre o orçamento. É a polêmica que a gente acompanha capítulo por capítulo. A votação da lei orçamentária anual, do salário dos deputados estaduais, secretários e governador do estado. Vamos acompanhar. O orçamento continua aqui com a pauta suspensa, aguardando ainda algum encaminhamento dessa judicialização que existe, para que assim tenha condições. A ideia é que, tendo um desfecho agora no mês de janeiro, embora a Assembleia, como não vai entrar de recesso, já que não votou o orçamento, a qualquer momento os deputados possam ser chamados ainda dessa legislatura para poder, em uma sessão extraordinária, votar o orçamento. Rapidamente, 30 segundos para cada um. 30 segundos. Éder Macedo. Olha, era um problema, o problema que virou a presidência da Assembleia foi resolvido rapidamente com a interferência do governador eleito, Rafael Fonteles, que dialogou e conseguiu resolver. Pronto. Agora, o orçamento não estava nos planos do governador eleito, esse problema, viu, Éder? Pois é, primeiro não é nem primeiro, mas é mais um abacaxi, né? Para descascar. Abacaxi é uma plantação toda, viu? E até porque a gente precisa da aprovação desse orçamento, a gente vem falando aqui, acompanhamos aí na Câmara e estamos acompanhando toda essa discussão na Assembleia, porque dele depende o funcionamento, a governabilidade, dele depende que cada área tenha seus recursos específicos para poder ir para frente. Então, é urgente que se resolvam esses imbróglios, né? E eu acho que tudo é questão mesmo política para que a gente possa ir para frente e resolver essa questão e votar logo o orçamento, que são previsões, né, Douglas? Que não são recursos exatos. Então, assim, vamos aguardar e vamos esperar que se resolva logo isso. E depende dele mesmo, né? Depende dessas costuras, desses acordos, dessas articulações. João, 30 segundos. É um abacaxi que o governador, que eu imagino que está preocupando o governador eleito, né? O governador eleito certamente não quer, entre aspas, se indispor com o Tribunal de Justiça, claro. Obviamente. É necessário, inclusive, esse bom relacionamento entre os poderes. O abacaxi hoje está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, mas é uma decisão que pode vir por meio também de um consenso, né, de um diálogo, né, conversas entre, obviamente, representantes do Executivo e do Poder Judiciário. A expectativa é que o que a gente quer é que tudo se resolva no máximo até fevereiro, porque aí não atrapalha de fato a governabilidade. Eu diria que numa expectativa bem positiva, no retorno dos trabalhos do Parlamento Estadual, que a primeira pauta seja exatamente a aprovação do orçamento, para que o Executivo tenha as condições reais de gerir os seus recursos da forma que entender. Pode haver... Tássio, bem rápido, eu vou passar para eles. Tássio, me diga uma coisa. Pela lei, o Legislativo só entra de férias quando vota o orçamento. Nesse caso, ficariam permanentemente até a votação do próximo ano? Fica de plantão, né, Douglas? Sobreaviso. E alguém tem que pegar o telefone e ligar para o ministro André Mendonça e dizer para ele que o Estado está esperando, né, tomar uma decisão. Bem rápido ministro indicado por Bolsonaro. Bem rápido a projeção. Por consenso ou por decisão judicial? Por decisão judicial, Douglas. E uma decisão que passa por André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro para o STF. Eliezer. Bom, é preciso dizer que durante o recesso de janeiro, uma sessão extraordinária pode ser convocada para votação do orçamento, e enquanto o novo orçamento não entra em execução, fica valendo o anterior, totalmente aí fora das projeções. Aquela história dos pedaços, né? O duodécimo. Com 12 avos a cada mês, enfim. Compromete o governo totalmente logo no início. Claro. Então tem que resolver isso aí. Olha, amanhã tem comando geral, viu? Tem comando geral, a partir das 7 horas com o Eliezer Rodrigues. A partir das 7 na TV, no rádio a partir das 6. A partir das 6 na FM. E 7 FM e TV. Correto, é isso aí, na trincheira da informação. Papoco de audiência a partir das 6 horas aí. Eliezer Rodrigues. Tem confra? Vai ter, vai dar certo.
boatos de que vai dar certo. Meu amigo, eu vou muito filar. Eu filão de até compra. Olá, Farrecovo, não tem condição não. Tá certo aí. Olha, muito obrigado, Eliezer. Muito obrigado, Tássio Cruz, João Magalhães, Edna Maciel e a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Fazendo um convite especial para a gente voltar amanhã, quinta-feira, tem jornal O Dia News. É o último jornal O Dia News ao vivo do ano de 2022. Porque na sexta-feira nós teremos a perspectiva 2023, a gente volta na segunda-feira. Mas amanhã estaremos aqui, de pé, firmes e fortes, no sistema O Dia de Comunicação. Pode confiar. Uma boa tarde.